Você já reparou que antes de tudo melhorar, parece que tudo piora? É como se a vida entrasse numa sequência de testes, então vem as perdas, silêncio, confusões. Esses dias eu estava vendo um post no Instagram que fala sobre crises que antecedem o crescimento. E para mim fez muito sentido, porque a primeira crise é a crise da identidade. Mas o que eu quero te mostrar é que essas frases e essa sequência não é um castigo, mas para mim são processos. Eu consigo identificar que isso são processos de amadurecimento. E respira, porque talvez você não esteja perdida, minha amiga. Nesse momento, talvez você esteja sendo preparada. Você já teve, minha amiga, crise de identidade? A primeira crise que antecede o crescimento é ela. Essa crise ela pode acontecer quando um trabalho acaba, um relacionamento termina, um plano não dá certo, ou até mesmo quando um papel social ele cai. E é muito aquilo, né? Porque se isso não existe mais, quem sou eu agora? Foi que nem eu falei no vídeo das 7 leis espirituais do sucesso, que se eu perguntar pra você, eu não te conheço, e perguntar pra você quem você é, você vai falar, eu sou a fulana de tal, que moro na casa tal, tenho trabalho tal, tenho relacionamento. E se tudo isso cai, quem é você? Nessa parte da crise da identidade. A vida ela tá te tirando os rótulos, os títulos e as máscaras. Porque é muito isso, amiga. Enquanto você não sabe quem é, qualquer caminho vai te servir. Só que é assim que a gente se perde. Foi que nem eu falei pra vocês, quando eu vivia no modo sobrevivência, eu vivia num piloto automático, fazendo as coisas, mas que não tinham sentido. Só que é muito isso. Essa crise de identidade não é sobre perder algo, mas é sobre você se encontrar fora das estruturas antigas. Consegue me entender? A segunda crise é a crise da escassez. Essa fase, minha amiga, vem com pensamentos como: parece que tudo é muito difícil para mim, que os outros têm mais. Será que eu vou conseguir? E aqui tem um ponto muito importante, porque a escassez, ela não é só a falta de dinheiro, mas ela vem com uma falta de energia, ela vem também com um esgotamento emocional, aquele sentimento de falta de apoio. Não sei se você já passou por isso, mas é super real. Você não tem energia para nada, você se sente como se tivesse um vazio interno, uma falta de apoio, um esgotamento emocional. Faz muito sentido, minha amiga, porque quando você tá no pouco, e aí é o pouco dinheiro, pouco reconhecimento, pouco apoio, e até mesmo quando você não tem muita energia, nesse momento você tá sendo treinada emocionalmente. Porque se você não aprende a respeitar limites, a se organizar, a escolher e a sustentar a constância, quando esse muito chega, você não consegue manter ele na sua vida. Porque aí esse muito ele vira excesso, ansiedade, autossabotagem e decisões impulsivas. Você já passou por algum momento que você conseguiu aquilo que você queria tanto, mas que você não conseguiu sustentar? Eu já contei sobre isso aqui no vídeo da identidade, que eu consegui um trabalho bem bacana, mas que eu perdi ele em 2 anos. Eu não consegui sustentar ele por 2 anos, porque eu estava no modo da vítima. Eu não tinha sido preparada, porém ali eu consegui analisar e me preparar para esse momento que eu vivo hoje. Uma pessoa que ganha pouco o tempo todo, quando ela recebe um dinheiro extra, ela gasta tudo por impulso, porque possivelmente ela não aprendeu no pouco a se planejar, a priorizar, a diferenciar o desejo da necessidade. Então, quando o dinheiro aumenta, automaticamente ela já gasta mais, se endivida mais e continua com a mesma sensação de escassez. E aí o problema, ele nunca foi o valor, mas foi a relação emocional que ela tem com o dinheiro. Tem gente que fala que não tem tempo para nada, mas se ela conseguir uma semana livre, ela se perde. Ela não organiza, ela não cria rotina, ela não cria hábito, ela vive de improviso. E quando a gente está nesse modo de sobrevivência, é muito assim.
Você reclama que não tem tempo para nada, mas quando você tem um tempinho qualquer, você vai se perder. Quando você tem mais tempo, você vai procrastinar, você vai dormir mais, você vai se distrair e você acaba não produzindo nada. Cara, eu já vivi por muito tempo assim, e às vezes eu ainda me pego nesse momento que eu vou procrastinar. Se eu não me organizar, eu procrastino. Se eu não tiver uma rotina ali estruturada de como vai ser meu dia, eu não gravo vídeo. Principalmente nessas épocas do fim do ano, que a gente vai se perdendo, se deixando relaxar um pouquinho mais. Então, você precisa sim criar uma rotina, ter uma constância. Por isso que é muito importante você entender qual é essa crise da escassez. E quando a gente fala de escassez, não é só de dinheiro, mas é uma escassez emocional, uma escassez de apoio. É muito importante você entender esse estágio. E a terceira crise é a crise da obediência. Olha que engraçado. Aquele momento quando você não entende, mas você precisa confiar. E a gente vive muito nesse momento, sabe o modo segurança? Você não entende, mas você precisa confiar. Só que o que acontece? Você fica com aquela vontade de controlar. Você tem uma vontade danada de desistir. E vem aquela vontade de fazer do seu jeito. Só que manifestação é você confiar no invisível, é você se colocar no modo de vulnerabilidade. Eu já falei sobre isso aqui. Dentro de você, quando você está nesse momento, dentro de você, você tem aquela vozinha interna que fala: confia, continua, mesmo sem entender. Nesse estágio da crise de obediência, a vida ela está testando a sua maturidade, a sua paciência e a sua capacidade de não reagir impulsivamente. Amiga, quem só segue quando é fácil não sustenta os processos grandes. Essa crise, minha amiga, ela nos ensina a ter humildade emocional e alinhamento entre a ação e o propósito. Tem uma quarta crise, que é a crise da rejeição. É quando você se sente deixada de lado. Você não é escolhida, você não é reconhecida e você também não é lembrada quando você está nessa crise. E dói porque vem gatilhos de feridas profundas. Sabe aquele lugar do abandono? Então você se sente abandonada, desvalorizada e você se sente invisível. Mas é interessante porque às vezes aquilo que não te escolhe é porque não tem estrutura para sustentar quem você está se tornando. Então você consegue entender? Você vai se sentir abandonada, rejeitada, mas é porque você está se tornando uma nova versão sua. E muitas das vezes, aquilo que não te escolhe, não tem uma estrutura para segurar essa potência que você está se tornando. Só que nesse momento é uma crise de rejeição, porque você se sente rejeitado, abandonado, as pessoas viram as costas para você. Você precisa se afastar de algumas pessoas também, porque elas sempre vão lembrar dessa tua identidade antiga e não te ajudam nesse seu processo de evolução. Tem a crise da identidade, da escassez, do abandono, da rejeição. Vem uma outra ainda, minha amiga, que é a do isolamento. É aquele momento que você se sente muito sozinha, sozinho. Essa fase é uma fase silenciosa que te traz aquele sentimento de que as pessoas, elas não entendem você. Com isso, menos convites te aparecem, porque você já é uma nova pessoa, então as pessoas não te entendem. Então, menos convites aparece para você quando você está nesse momento. E também você se sente até um pouco mais chata, porque menos distrações fazem sentido para você. Mas é uma das melhores fases, porque é nesse momento que você consegue começar a ouvir muito mais a sua intuição, os seus pensamentos e os seus desejos reais. É um momento ali que você já está nesse lugar de... é você com você mesma, sabe? Então você consegue ter mais intuição e ouvi-la e ter pensamentos e sentimentos totalmente reais, porque você não está mais dentro das máscaras e nem daquilo que é a sua identidade antiga. Amiga, a solidão ou a solitude, ela te prepara, ela te fortalece e ela revela exatamente quem fica quando o barulho vai embora. Sabe aquela questão de qualidade do que quantidade?
é esse momento. Passando por tudo isso, quebrando todas essas outras barreiras, a gente vai ter a crise da quebra de orgulho. É aquele momento, minha amiga, que tudo começa a dar errado ao mesmo tempo. É desafiador esse momento. Teve uma vez, assim, na minha vida, que as coisas começaram a dar errado, tudo ao mesmo tempo, que eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Se eu pedia ajuda para o Senhor, eu falava, Deus, o que está acontecendo? Nossa, foi assim tão difícil. Mas eu tinha algo lá dentro de mim que falava, confia, vai. Mas é terrível, amigas. Assim, teve uma coisa, assim, foi uma avalanche, uma coisa atrás de outra, e eu me senti muito mal. Só que como eu estava nesse processo de evolução, de autoconhecimento, então era por isso que eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, e aí eu ria e chorava. Ali os planos começam a desmoronar, nada flui e você pensa, aonde foi que eu errei? Tá, uma coisa que essa crise ela não vem para te humilhar, ela vem para alinhar o ego com a sua essência, ela vem para desmontar as ilusões e reorganizar as prioridades. Então, quando o orgulho cai, aí sim, a vida começa a fluir de um outro lugar. Não sei se você consegue me entender, mas esse lugar ele é muito mais verdadeiro e muito menos forçado, sabe? Posso te garantir, assim, que é um momento onde termina o controle e começa uma prosperidade, que eu não tô falando só de dinheiro, tá? Mas é uma prosperidade real na sua vida. Chegando para a última crise. É a crise de propósito. É um momento que você tem tudo, mas mesmo assim você se sente vazia. Foi exatamente assim a última crise que eu tive, que foi a de propósito, porque foi esse lugar que eu já falei ali dos meus trabalhos, depois do último trabalho de 2022. Porque, amiga, ela é uma crise sutil, porque externamente tudo tá perfeito. Eu estava com um emprego bacana, com uma remuneração boa, estava com um relacionamento bom, mas eu sentia um vazio interno. Então é aquele momento que tá tudo muito ok, sabe, pro ego. Tudo aquilo que o ego te pede tá ok, mas você vai sentir um vazio interno. É um lugar que internamente algo te falta. Você tem tudo externo, mas internamente algo te falta. Então você percebe que o sucesso sem sentido, ele te cansa. E é um cansaço de alma. E essa conquista que é para fora, ela esvazia a alma. E o fazer por fazer, ele não te satisfaz, porque você já saiu desse modo de sobrevivência. Então você não está mais no piloto automático. Automaticamente o fazer por fazer, ele não te satisfaz. E aí nasce aquela pergunta que é muito importante, que é para que tudo isso? Amiga, o propósito não é só fazer. Ele é direção, ele é impacto e ele é significado. Então foi nesse momento que eu decidi que eu ia focar nos meus atendimentos, sabe? Foi esse momento que eu falei, cara, é legal, eu já trabalhava com a psicologia dentro do corporativo, mas ali eu sentia que eu estava ajudando muito mais o dono da organização, porque eu tinha que trazer pessoas alinhadas à cultura dele do que estar ajudando a pessoa em sua essência. Então, para mim, ali foi onde eu entendi que o meu propósito era fazer meus atendimentos, é poder fazer meus vídeos e estar ajudando pessoas também nesse despertar de consciência, conseguir manifestar com consciência. Então, minha amiga, para finalizar esse vídeo, eu quero falar para você que se você estiver passando por uma dessas fases, se identificou com alguma dessas fases, saiba que isso não é o fim, mas é um processo de lapidação. Se você é nova, caiu de paraquedas por aqui, gostou do vídeo, fez sentido para você, já se inscreve no canal, compartilha com aquela pessoa que também eu preciso ouvir isso. Deixa o seu likezinho para fortalecer a nossa amizade. Eu vou deixar esse vídeo aqui falando sobre o processo de manifestação com a pirâmide de Maslow. E esse aqui, como eu comecei a manifestar com o Ho'oponopono. Um beijo e até o próximo vídeo.